Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre a relação da mulher com o esporte, com o Dr. Luciano Pompei, que é ginecologista, e hoje está aqui conosco em nossos estúdios, justamente para tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, ainda com relação à TPM, até surgiu uma dúvida aqui no intervalo sobre essa questão do mito da TPM. O que envolve, na verdade, esse mito, doutor? Isso é bastante curioso, né? Mas ainda hoje, há mulheres, não estou falando de nós homens, estou falando das mulheres, ainda hoje há mulheres que acham que não existe TPM. Que é um mito. Que é um mito, que isso não existe. E, desculpe contrariar quem pensa assim, mas tudo mostra que não. Existe sim a TPM é uma situação real. Como eu disse, a mulher tem as suas oscilações hormonais ao longo do ciclo. Hoje nós sabemos que essas variações hormonais modificam os neurotransmissores no cérebro, as substâncias que fazem as conexões entre os neurônios no cérebro. E essas variações hormonais mudam a quantidade desses neurotransmissores. Então, nós sabemos que a gênese está aí. Agora, em algumas mulheres, essa mudança é mais responsiva à variação dos hormônios. Muda mais, em maior intensidade do que em outras. E nessa vai acontecer a TPM. Então, não é invenção, existe. E mais importante, não é só saber que existe, saber que nós hoje podemos contornar. Eu acredito que talvez mulheres que no passado, a mulher do passado, ela ficava mais em casa, não trabalhava fora, tudo isso. Talvez a pressão sobre essa questão da TPM fosse menor. Hoje a mulher no mercado de trabalho tem que estar bem todos os dias, tem que agradar o cliente, tem que... né? Então, isso se torna mais manifesto. Então, hoje isso está felizmente caindo, né? Esse mito praticamente caiu, mas ainda assim tem pessoas que insistem em achar que é um mito. Agora, doutor, muitas mulheres sentem muita dor de cabeça durante esse período pré-menstrual e algumas confundem com enxaqueca, tal. Existe uma dor de cabeça específica para esse período? Isso, excelente, existe sim. Existe uma dor de cabeça que é chamada cefaleia menstrual, né? E existe uma outra que é a perimenstrual. Então, existe sim a dor de cabeça que se relaciona justamente à queda dos hormônios que acontece um pouquinho antes da menstruação. E não só no ciclo normal, existe a dor de cabeça menstrual na usuária de pílula. Aquela mulher que utiliza a pílula tradicional, como todas conhecem, que usa a maioria das pílulas 21 dias descansando 7. Quando ela para a pílula, que vai fazer a pausa entre uma cartela e outra, começa a dor de cabeça. E isso acontece porque os níveis de hormônios caem abruptamente, né? Essa é uma outra situação na qual a pílula contínua se mostra muito benéfica, né? Claro, sempre falando antes com o médico que assiste aquela paciente, vê se é o caso de utilizar, mas é uma situação em que é bastante útil. E a gente vê muito também em consultório, né? Dor de cabeça no intervalo da pílula. Agora, doutora, com relação às atletas de final de semana, né? Algum cuidado específico que essa mulher deve tomar nessa relação, na sua relação com o esporte? A gente sempre recomenda que antes de iniciar uma atividade física mais intensa, né, que ela sempre procure a orientação de um médico, faça os exames, o ideal, a depender da idade, pode ser necessário inclusive um teste de esforço, um teste ergométrico, para ver se não tem um problema cardíaco, etc. Então deve sempre fazer uma avaliação antes e aí sim iniciar a sua atividade física. E o ideal é tentar fazer no mínimo, depende da atividade escolhida, mas tentar fazer pelo menos umas 3 vezes por semana, para ter um nível um pouco melhor. Fazer só 1 ou 2 dias não é tão bom. O ideal é tentar fazer pelo menos 3 vezes na semana. E, doutor, sempre com orientação, né? Sempre porque com orientação. Possibilidade de contusões, uma série de coisas, é enorme essa possibilidade, né? Sem dúvida, né? Se é uma atividade que corrida ou caminhada, procurar um tênis apropriado, ter orientação do profissional, pelo menos nos primeiros passos, né, para saber como progredir. E acho que isso é muito importante. Tá certo. Hoje nós conversamos com o Dr. Luciano Pompei, ele que é ginecologista da Faculdade de Medicina do ABC, também é membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Febrasgo. Hoje esteve aqui conosco falando um pouquinho mais sobre essa relação. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Todos que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Espero que você continue acompanhando toda a programação da Jovem Pan Online e até o nosso próximo encontro.